comprimento da circunferência representada na figura é... E aí, a gente tem algumas coisinhas aí pra gente pensar e a gente comentar. Por quê? De diversas maneiras a gente pode fazer isso daí. A gente pode até dividir a figura aqui ao meio. Fazer isso aqui, ó, dividir ao meio. Pegar esse ângulo reto aqui. Fazer aí como se fosse Pitágoras. A gente pode fazer... Achar esse lado aqui do triângulo, né? Do O até o A é o raio dessa circunferência. Do O até o B também é o raio, né? Porque esse O aqui é o centro. E aí a gente poderia fazer a lei dos cossenos também, sem problema algum. Só que todas essas duas formas de fazer, você vai fazer um pouquinho, né, de conta. Se a gente olhar esse triângulo aí de um jeito mais especial, a gente consegue fazer de um jeito mais rápido. Por quê? Esse triângulo aqui, ele tem um raio e tem um raio. Esses dois lados, eles vão ser consequentemente iguais, né? Porque é o raio aí da circunferência. Eles têm a mesma medida. Se eles têm a mesma medida no triângulo, a gente já sabe que os ângulos opostos a eles, esse aqui e esse aqui, o B, que é oposto a esse R, e o A, que é oposto a esse R, eles vão ter a mesma medida, certo? Porque os lados opostos vão ter a mesma medida. Como esses ângulos são iguais, o que a gente pode pensar? Que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180. Então, a soma desses três, do 60 e do A e do B, é 180. Se eu já tenho aqui 60, então para eu completar os 180, faltam 120. Então, se eu chamar esse ângulo aqui de alfa e esse ângulo aqui também de alfa, porque eles já têm a mesma medida, como eu já tinha falado, eu tenho que alfa mais alfa é igual a 120, porque 60 já foram para esse ângulo. Se você quisesse fazer da forma completa, você poderia até escrever assim, mais 60 igual a 180. E aí, passando aí o 60 para o outro lado, 2 alfa, né? Já somei, 180 menos 60. Então, o alfa é igual a 120, né? Menos, dividido por 2, ou seja, alfa é igual a 60. Olha só que interessante, né? Então, se o alfa é 60, na verdade eu tenho um triângulo aqui, que na verdade é equilátero, né? Porque aqui os três ângulos medem 60, né? Vou até dar um zoom aqui. Os três ângulos medem 60. Se os três ângulos medem 60, esse triângulo é equilátero. Se ele é equilátero, os três lados são iguais. E aí esse lado aqui também é R. Ou seja, esse lado que era 7 também vai ser o raio. Ou seja, o raio dessa circunferência é 7. Nem precisei fazer tanta conta assim. Então já encontrei o raio da circunferência. Agora eu parto para encontrar o que ele pediu aí, que é o comprimento da circunferência. Porque sem o raio a gente não consegue encontrar aí o comprimento da circunferência. Porque o comprimento da circunferência, a fórmula é 2πr. Certo? 2πr. O π a gente não precisa descobrir. Π é π. E o raio a gente acabou de ver que é 7. Ou seja, o comprimento vai dar aí 14π. Olha só, hein? Letra C de Cláudio. Acho que foi a única letra C aí de hoje.